nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Sejam muito bem-vindos ao quarto episódio do JUF Podcast. Para quem não me conhece, eu me chamo Alice. E eu me chamo Magelso. E hoje nós estamos muito felizes em termos uma pessoa muito especial como convidado. É um mineiro, São Paulino tricolor raiz, assim, uma pessoa super alegre e é fresquinho aqui na paróquia, hein? Ele tem apenas 24 anos e desde então ele vem com esse sorriso, esse entusiasmo, esse carisma todo dele. Então eu apresento a vocês ao quarto convidado do JUF Podcast, seminarista João Victor! É um prazer ser convidado por vocês, pelo Grupo JUF. Estar aqui é uma alegria muito grande, uma satisfação, né? E ao mesmo tempo, um coração parece escola de samba, só no ritmo. Obrigado pelo convite. É isso aí, João. Nós estamos muito felizes e agradecemos muito por você ter aceitado. Como nós dissemos, você é fresquinho aqui, então hoje é uma oportunidade de conhecer por trás do seminarista. Quem é o João Victor, de onde ele veio, de qual lugar de Minas que ele veio, quantos anos ele tem, quer dizer, 24 anos, né, que você falou, que dia que você nasceu. Pode contar aí, compartilhar com a gente. Nós queremos conhecer você, não é somente da paróquia, mas queremos saber aquele João Victor que está diante da gente nesse momento. Queremos saber também se a sua trajetória de vida vem de um berço católico ou não. Bom, eu sou o João Victor, tenho 24 anos, eu estou no terceiro ano da teologia e eu sou São Paulino, eu sou mesmo, com força e com garra, com força, foco e fé. Mas eu sou paulista. Eu nasci em São Paulo, ali em São Miguel, e aí depois eu fui para Minas. Fui para Minas, morei um tempo lá e voltei. Então eu me considero com o pé lá em Minas. Eu me considero mineiro, minha família é mineira, meu pai é baiano. Então me considero mineiro, mas sou paulista. Mas qual lugar de Minas? Qual Minas lugar da Bahia Novas, também? Minas Novas. É perto de BH? Nada. Longe. Minas Novas. A gente sai daqui meio-dia. A gente chega lá em Minas 7 horas da manhã. Nossa Senhora! A gente chega em Belo Horizonte, é mais 9 horas de viagem. Então, é uma cidade, é norte de Minas Gerais, né? Norte, Minas Novas, ali depois de Turmalina, Capelinha. Então, é uma cidade pequenininha. É uma das primeiras cidades mais velhas que Belo Horizonte. Só que como não se desenvolveu, não cresceu, ela não se torna capital. E como está ali na divisa com a Bahia já, então também é não é uma cidade mais histórica, né? Sim. Mas Minas Novas é a cidade da minha família por parte de mãe. O meu pai é da Bahia, de Euclides da Cunha. Eu conheço. Eu não sei aonde fica ali localizado, entre da Bahia, onde que é, mas aqui é Euclides da Cunha, então tá valendo. Né? Minha família, por parte de pai, é de família portuguesa. A minha avó eu conheci depois, ela falava enrolado ainda, português enrolado. Meu pai, se você olhar, você nem fala que é meu pai. Branquinho, do olho verde, nada, puxei nada, né? Diferente. E aí, só fui conhecer meu pai com 16 anos. Minha mãe aqui em São Paulo, a minha mãe me teve e tal, ele foi embora. E aí foi quando minha mãe foi para Minas, ficou um tempo por lá, né? A minha avó ajudou, tal, e depois voltou para São Paulo. E aí nisso foi caminhando as coisas. Só com 16 anos que eu fui encontrar meu pai, que não fui nem eu, que não fui atrás, eu não queria saber de nada. E aí só que ela achava que eu queria e ela conseguiu encontrar ele lá em Euclides da Cunha. Ligou na rádio de lá, anunciou, e aí achou, ele veio para São Paulo, eles voltaram a ficar juntos. E aí ela pegou e falou, ela chorou mais do que eu. Ai, eu encontrei seu pai, assim, você não tá feliz assim? Mas você não tá chorando? Não precisa chorar não. Mas eu só conheci meu pai com 16 anos. E ali a gente foi criando uma relação e tudo. Só que peguei nisso, fui entrar pro seminário, toda essa situação. Inclusive, por exemplo, quando ele veio para São Paulo, eles voltaram, né, eles dois, passou um tempo, separou, e aí ele continuou aqui em São Paulo trabalhando, só que ele sofreu um AVC. E aí nisso, quem ajudou a socorrer ele foi minha mãe. Colocou ele no carro, trouxe para casa, levou para o hospital, e nisso que ficou no hospital, eu fiquei com ele durante as minhas férias de julho.
do propedêutico, eu fiquei um mês inteirinho. Ia de manhã e ia embora no final da tarde. Uma semana, né? Nisso depois eu fui pro retiro e tal. E aí o meu irmão, por parte de pai, veio da Bahia e ficou lá com ele, ajudando e tal. E hoje ele voltou para Bahia junto com ele, mas hoje ele não tem movimento assim, né? Sim. É dependente. Mas eu só fui conhecer meu pai com 16 anos de idade só. O resto foi criado pela minha mãe, ali sempre em Minas, São Paulo. Sim. E falando já um pouco da sua vida pessoal, agora nos conte um pouco sobre quando você sentiu que teve um chamado nessa vocação de seminarista. Pelo visto você foi bem cedo, né? Assim, pro seminário. Sim. Quantos anos mais ou menos? Toda a minha vocação, diz minha mãe, né? História de família, começa desde quando eu era já de bebê. Por quê? Quando eu era muito novo, eu ficava muito doente. E muita febre, não sabe como como passava, dava remédio, melhorava, daqui a pouco voltava de novo, ia pro hospital, voltava para casa. E aí minha mãe falou assim, teve um dia que ela pegou, tava ardendo de febre, ela pegou eu nos braços, saiu no meio da rua, subiu ladeira, parou no meio da avenida pro ônibus parar, entrou dentro do ônibus e foi pro hospital. Me colocou lá, chegou no hospital, abriu a sala do médico com o paciente e tudo, já viu que a família é espiritada. Abriu a porta, colocou lá, cuida do meu filho que o meu filho tá morrendo. E aí o médico pegou, mandou correr para a sala lá para emergência, deu banho para baixar a febre, deu remédio. Voltei para casa, tudo de novo. Nossa. Foi quando ela falou assim, que ela me colocou no berço e falou, na oração dela, falou assim, Senhor, eu entrego o meu filho em suas mãos. Se ele for ficar, que ele fique com saúde, mas se ele não for ficar com saúde, o Senhor leve com o Senhor. E ela falou assim que ela caiu na cama e dormiu, só acordou à noite. E quando acordou, estava no berço como se nada tivesse acontecido. Nossa. E aí, dentro disso, lógico, minha família é sempre católica, minha avó, minha mãe, sempre cresci dentro da igreja, indo para missa, catequese, era meio espivitado, não faltava da catequese, só fui pegar firme mesmo ali com meus 12 para 13 anos, que eu comecei a participar mesmo. Mas antes era assim, sabe assim, rabo de cabra, Sim, enrolado, sim, e aí não, mas foi ao pouquinho. Quando eu entrei na catequese, que eu fiz a primeira comunhão, fiz o crisma, e aí acordava cedo sozinho, começava a ir, minha mãe, onde você vai? Eu falei assim, vou pra missa, sem ninguém chamar, sem ninguém, a senhora vai? Não, vou mais, então tá bom, tô indo embora, tchau. E aí nisso foi como esse processo, me tornei catequista, auxiliar de catequese, depois tanto da primeira comunhão, tanto do crisma. Isso aqui em São Paulo? Em São Paulo, na minha Mas qual paróquia. que era a paróquia? A paróquia São José Operário, lá no Vila Itaim. Um beijo, São José. Lá no Vila Itaim. Ali é Jardim Romano, Vila Sim, Itaim. sim. Minha paróquia de origem, São José Operário, trabalhador, né? Então, e aí eu comecei, né, eu ajudei como auxiliar na primeira comunhão, ajudei também como auxiliar de catequese no crisma. Depois desses 2 anos, aí eu me crismei em 2015, depois eu me tornei catequista do primeiro nível, que lá a gente ia na paróquia por nível, por exemplo, primeiro nível 7 anos, segundo nível 8 anos, terceiro nível até a primeira comunhão. Sim. E aí eu fui catequista do primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Eu dei catequese com as crianças. Então, e aí depois disso, algo ainda me faltava. Entrei na pastoral dos coroinhas, era catequista e coroinha. Eu entrei já como acólito, né? Que já era aquela idade, aquele tamanho. E aí entrei como acólito, fiquei 2 anos, aí 1 ano de acólito, a coordenadora me colocou como cerimoniário. E com 18 anos eu entrei no seminário propedêutico. Acabei a escola, fiz 18 e entrei no propedêutico. Muito rápido. Só que, por exemplo, dentro desse processo, eu fui falar com o meu segundo pároco. Eu falei assim, olha, eu não sei, eu acho que eu queria ser padre e tal. Ele virou pra mim, você só tem que estudar muito. Eu falei, não incentivou, não deu aquele. Eu falei, é verdade, tá bom. E aí ficou por isso. Só que em seguida trocou de pároco. E eu fui conversar com esse pároco, que era o atual até pouco tempo. E eu cheguei e falei assim, olha, eu tenho uma vontade de ser padre e tal. Ele, não, vamos conversar, vamos ver o que a gente pode fazer no seminário, para o encontro vocacional, uma recepção totalmente diferente. E o meu ex-pároco, né, ele é meu padrinho de crisma, e ele era um padre diferenciado, no sentido de que ele conversava tanto com quem tinha mais dinheiro, tanto com a senhorinha que não tinha dinheiro. Ia na casa de quem podia, de quem não podia, de quem tinha o que oferecer, de quem não tinha. Não tinha tempo ruim.
Estava atrasado para missa. Para, eu preciso confessar. Senta aqui, minha filha, vamos confessar. E aquilo me chamou a atenção. Sim. Eu assim, eu quero ser assim. Esse cuidado. Né? Sabe assim, pastoreio, bom pastor, esse carinho com que ele está exercendo o ministério. Então assim, eu acho que eu quero ser isso mesmo. Aí foi quando eu entrei com meus 17 para 18 anos, tudo desse mesmo período. Coroinha, catequista, sabe? E aí eu peguei e comecei a fazer o processo vocacional. Na nossa diocese são 2 anos de processo vocacional. E aí, nesses 2 anos, eu fiz o discernimento, acompanhado pelo meu pároco. Na época, o padre Genaldo era o promotor vocacional, a irmã Adriana, o padre Tiago, que passou por aqui, ele era o promotor vocacional também. E dentro desses 2 anos foi o período de discernimento. Estava estudando, fiz curso de técnica de informática, técnica de administração, técnica de contabilidade, tudo no mesmo curso. Era um ano, foi 1 ano e meio, aí foi os módulos, né? Aí foi fazer cada 6 meses, eu acho, mais ou menos. Sim, cada um isso, um curso, né? Isso, E aí, porque minha mãe falou assim, filho meu, não queria ficar dentro de casa coçando, então vamos caçar coisa pra fazer. De tarde escola, à noite ia para curso, à noite escola, de manhã tinha treino de vôlei. Sempre joguei vôlei, treinava vôlei na escola, jogava vôlei nas quadras, jogava bola na quadra. Então sempre fui muito elétrico, muito elétrico. Andava de bicicleta, ia lá no São Miguel, voltava para minha casa de bicicleta, sempre muito elétrico e sempre fazendo tudo ao mesmo tempo. Então é basicamente isso ali que vai dando início à minha vocação. Então você vem de uma família de berço católico. De berço católico. Não aquela família de berço católico no sentido, exemplo, sabe, rigorosa ali, segue ali, tem que estar. Mas que vem de uma tradição no sentido de os costumes católicos, de frequentar missa. Isso, não há de. Não sei se dá para entender o que eu estou querendo dizer. E então já é muito, muito forte isso dentro da minha casa. Então você falou um pouco do seu pai, da sua mãe, você também tem um irmão. Tem. Você não é filho único? Não, Ele é quantos anos de diferença, vocês dois? O meu irmão, filho da minha mãe, né? Ele tem 16 anos, fez 16 anos agora. É 8 anos então, mais ou menos, tem 24? Então 8 anos? 8 anos. Mas vocês têm assim uma relação totalmente aberta? Sim. Ele sente essa vocação, esse chamado também, igual a você ou não? Meu irmão? Sim. Meu irmão. Ele diz que quer ser padre, redentorista, mas ele também fala que quer ser advogado, que quer casar. Então, tá ali na idade do não sabe o que quer ainda. sabe, ser lindo, né? Tá naquele processo de... Ele tem 8 anos de diferença, meu irmão. Esse meu irmão mais velho que eu falei que veio da Bahia, parte de pai, ele já tá com 30 e quase 40 anos já, né? Já tem outra diferença também, uns 20 e poucos anos a mais, né? E você titio, parte de pai, tá? São Paulino também, meu irmão, família São Paulina, parte de pai. Mas em relação à sua família em geral, você não tem assim, teve apoio ou não tem apoio? Ninguém assim tem... Da minha família ninguém... Se importou com essa sua escolha, com o seu chamado? Não, assim, pelo contrário. Na minha família em si, acharam muito bonita. A minha avó então, que é de Minas. Minas, todo mundo de povo do interior assim, é muito católico, assim, né? Mas ninguém achou estranho, assim, falar, não, assim, estranho é porque fala assim, o que é ser padre? Mas ao mesmo tempo, tipo assim, tranquilo. Em casa, a minha mãe também foi muito tranquila em relação a isso. Se você tá feliz, se é isso que você quer, eu também tô feliz. Não é o que eu quero. Eu queria um neto, eu não vou ser vó. Eu imaginei você ser o doutor João, essas coisas. Só que ela sempre falava, se você tá feliz, tá bom. Só que toda fim de semana que eu voltava para casa, nas folgas, você tem certeza? Olha, a porta de casa está sempre aberta, você pode voltar se você quiser. Isso durante 1 ano. E todo fim de semana, no domingo à noite, na hora de ir embora, me levar até o portão. E era um chororô, dona, tchau, meu filho. Uma semana durante 1 ano. Só uma semana de... Uma semana fora de casa, mas durante 1 ano inteirinho. Do primeiro ano que eu entrei, foi assim. Ia pro portão, levava na hora do domingo, depois na hora de ir embora, um chororô danado. Calma, mãe, semana que vem tô em casa de novo. Mas a recepção sempre foi essa, né? Ainda hoje ela dá umas, você tem certeza? Olha, a casa tá aberta, viu? Não sinta pressionar, quiser voltar, é uma decisão difícil. Mas tirando isso, sempre muito tranquilo, sempre muito suave. Eu não
vejo qual é a dificuldade, qual o problema de ir, porque a gente olha para a figura do padre, a gente olha e imagina uma coisa fora do natural. Mas o padre é uma pessoa que vem de uma família, o padre é uma pessoa que tem o jeito da família, influencia, né? Por exemplo, a minha família fala muito alto. Minha família é aquela família de que parece que tá todo mundo brigando. Por quê? Porque todo mundo grita, fala alto, e você chegou! E a família é assim. E em casa também. Em casa eu cresci em casa com forró, com samba. Sempre aprendi a dançar com a minha mãe. Entendeu? Então, em Minas, a gente chega lá, é forrozinho, a gente vai pro forró em Minas, porque é uma coisa saudável ainda, né? No interior. Então, pra mim é muito natural. E sim, gosto de samba, gosto de forró, nunca neguei, não nego. Então, onde eu vou, o povo já sabe que eu gosto de dançar, gosto de escutar música e qualquer tipo de música. Eu gosto de eletrônica, gosto de pop, eu gosto de sertanejo, eu gosto de tudo. Danço, canto, faço festas. Mas é porque as pessoas estão, hoje em dia, ou as tradicionais, elas pensam que o padre ou o seminarista que está dentro do seminário, né, ele está focado somente naquela vida religiosa e espiritual. Claro que o seminarista está estudando, está se preparando para exercer aquela função, que é receber uma paróquia, pregar a palavra de Deus, guiar um rebanho numa igreja. Só que também tem essa questão que você colocou, tem uma vida além da vida espiritual. Também, né? Sim. Exatamente. E quando as coisas exercidas de maneira saudável, é muito bom. Não é? Por exemplo, tudo com alegria, não é porque vai ser padre uma pessoa triste, vai ser. Não, pelo contrário, a gente é feliz que a gente está feliz naquilo que a gente escolheu, naquilo que a gente decidiu. Exatamente. E, por exemplo, quando Jesus chama cada um de nós, ele não anula quem nós somos. Pelo contrário, a partir de quem nós somos, ele nos chama. Né? Então é muito, muito tranquilo isso em relação para mim, não tenho crise. Tem gente que tem crise, nossa, mas o seminarista tá dançando. A gente dança, a gente canta, pula, faz bagunça, e no momento de ser ali da liturgia, de rezar, a gente também né? E é assim que a vida vai. E eu sempre brinquei no seminário. O povo fala assim, você é muito boca dura, você fala as coisas, você não tem... não. Boca de sacola, boca de sandália, né? Boca de sandália, o povo fala assim. A igreja me acolheu assim, e ela sabe como que eu sou, e eu sou assim, ponto. Se não quiser, manda pra casa fazer o quê? A gente vê o que a gente arranja na vida, né? Mas na sua opinião, assim, ser um seminarista alegre, sorridente, porque a gente vê isso, que você transparece tudo isso, a sua energia positiva, sua energia que contagia as pessoas, seu sorriso que cativa as outras pessoas. Você acredita que essa sua, como eu posso dizer, essa sua característica cativa mais pessoas, chama mais pessoas para próxima a você? Sim, chama do que afasta. Tem gente que olha e fala assim, nossa, mas isso aqui não padre desse jeito. Muito sério, muito fechado. Tem gente que prefere assim, né, uma coisa mais assim, amargurada, né, uma coisa mais rancorosa. Mas tem gente que realmente, se afasta, que esse é muito dado, esse é muito... Sim, fazer o quê? Tá bom. Mas eu acredito que mais traz, né? Aproxima as pessoas, porque vai falar assim, não, natural, gente como a gente, né, com uma função diferente, uma função ali própria, que é ser seminarista, ser padre, ele tem uma função, e o povo fala assim, porque se dança, se canta, se tá no meio, se pula, o povo perde, não perde o respeito, porque o povo sabe que né, mas pra mim não tem tranquilo, acho que mais aproxima do que afasta as pessoas. Sim. Certo. Esse momento que você comentou com a gente, que mencionou aos 18 anos, mais ou menos, foi o propedêutico e tudo mais. Como que foi a sua experiência no momento em que você adentrou assim no seminário propedêutico? Se aquelas expectativas que você tinha perante a isso, qual foi a sua impressão, sabe? E os desafios que você, João, presenciou, sentiu e tudo mais, porque cada um tem a sua experiência, cada um tem a sua percepção e tudo mais. Mas pra você, como é que foi quando você realmente começou na atividade, sabe, assim, no seminário? Olha, tem pessoas que até se espantam, mas eu falo pra você do fundo do coração, pra você e pro Magés também. Até hoje, com o tempo de pandemia, 3 meses fechado dentro do seminário, aquela loucura toda, nunca veio no meu coração e falar assim, deixa, desista, nunca. E falar assim que nunca passei por dificuldades dentro do seminário. Por quê? Quando eu entrei, há os desafios do dia a dia, isso é fato.
morar com pessoas de outros lugares, São pessoas vários, né? diferentes. Vários. E a gente entra no propedêutico é um ano. A gente mora numa casa fora, ainda não é o seminário. O propedêutico ele é uma casa de formação, exemplo. Eu, no meu caso, assim, eu tinha acabado de sair da escola e entrei. Mas tem gente que entra e já está com 25, 26 anos, que já tem um tempo que está sem ali estudar, sem ter contato com os estudos. Então, essa casa de formação, durante a semana, a gente tem aulas. Por exemplo, na minha época, a gente teve aula de geografia, de gramática. A nossa professora, ela é professora de gramática, latim e de português, né? As regras. 85 anos. Morava em Mogi. Ela vinha de Mogi de trem sozinha para dar aula. 30 anos. Maria de São João. Já faleceu, mas perfeita. Teve até um dia que a gente estava tendo uma prova de latim e aí ela pegou, fez a declinação, a prova tinha que colocar a declinação e colocava assim, ablativo no singular e no plural termina em, era is. Eu coloquei iguais, porque era tanto no plural, tanto no singular, era a mesma coisa. Aí ela me chamou, falei, João, vem aqui. Pô, você não sabe, meu? Aí eu, não, é is, João Vitor. Aí eu, não, professor, eu sei, era essa intenção. Não, eu entendi. Não, professor, assim, não, você tá dando uma de malandrão pra cima de mim. Ah, meu sangue subiu. Eu falei assim, malandrão não, dona Maria, porque eu tenho pai e tenho mãe. Olha. Aí ela, fomos de malandrão pra Joãozinho de 0 a 100. Não, Joãozinho, não é isso que eu tô falando. Mas então, e eu sempre fui muito bocudo desde o propedêutico. Lógico, hoje em dia fui melhorando, mas quando eu entrei era muito bocudo. Respondia assim, papo na lata. A gente tinha aula de gramática, de latim, de geografia, de história, de italiano. Você sabe falar todas essas línguas? O latim eu consigo ler e declinar. O italiano, parlo così così, mais ou menos. Ai, que chique. E de filosofia, nós também tivemos introdução à filosofia, porque no final do ano a gente presta um vestibular para a faculdade para passar. E passando, a gente passa para o seminário e entra na faculdade. Sim. Então, o propedêutico é mais para inserir dentro da questão dos estudos e dentro da questão da comunitária, né? Da relação comunitária, porque viver com outras pessoas, começar ali agora saber dividir os espaços, saber dividir as coisas, assim, dormir no mesmo quarto, né? Então vai começando esse processo de introduzir dentro da vida comunitária e da vida acadêmica dos estudos. Quando você entrou no seminário, tinha algum outro seminarista assim que entrou junto com você, que está no momento com você também na mesma caminhada? Sim. No vocacional, quando nós fizemos, nós éramos 12. Aí foi passando, foi saindo, ficou 7. Aí ficou 5. Aí dos 5 foram aprovados 4. E menina, quando chegou, quando foi para ligar, para chamar, falar quem foi aceito e quem não foi, eu fui o último, o mais ansioso. E eu mandava no grupo, gente, já ligou para você? Já ligou para você? Para mim não ligou ainda, eu acho que eu não fui aceito. Coração acelerado. Quando esse telefone tocou, minha avó atendeu e falou assim, João, minha avó de criação, João, o padre de Solange está ligando para você, meu irmão, eu saí da Lagoa, nenhuma tacada só. João, você passou, não sei o que, tal. Falei, nossa, obrigado, padre, não, pode deixar que eu vou levar os documentos, já estava tudo pronto. No meu outro dia eu já cheguei lá, falei, tá tudo aqui, dá listinha, quando eu entro. Então desde o começo foi muito empolgante, eu sou muito, sabe assim, né? Então pra mim tem que ser assim, isso é ruim às vezes, né, que a gente tem que ser no nosso ritmo, então a gente às vezes tem que acalmar. Mas qual era a pergunta? Perguntei se tinha algum seminarista de hoje em dia Sim, que entrou junto com você que ainda tá assim, sim, aliás, lá do propedêutico. Dos 5 foi aprovado 4, dentro dos 4 era eu, o Victor Augusto da São Francisco de Assis, o Devair, que é da São Joaquim lá do Jardim Helena, e o Felipe Fratin, que também era da São Francisco. Entramos os 4. No meio do ano saiu os 2, o Victor e o Felipe. E ficou eu e o Devair. A casa parecia que fazia eco. Sabe quando a área está vazia? Assim, porque eu tinha acostumado, caminhado. E desde o primeiro ano, ficou eu e o Devair, somos nós dois até hoje. Até hoje. Isso, então começamos juntos e vamos ordenar juntos, eu e o Devair. Tanto é que o Devair é filho da minha paróquia, porque a paróquia dele é desmembrada da minha.
Então, ele é filho da minha paróquia, assim, entre aspas, Como né? que funciona esse negócio assim, de desmembrar? É que tava antes junto, Isso, aí se tornou duas paróquias. Isso. A minha paróquia São José era a matriz com várias comunidades. E aí, era um exemplo. Hoje, minha paróquia tem a matriz e uma comunidade, Nossa Senhora Aparecida. A São Joaquim tem a matriz e mais 4. Tudo isso fazia parte da minha paróquia. Quando o bispo decidiu mudar, ele colocou a São José, continuou como paróquia, dividiu algumas comunidades para nós e criou a comunidade de São Joaquim como paróquia e as comunidades mais perto ficou como comunidade daquela paróquia. Então foi desmembrado nesse sentido. Sim, entendi. Agora você comentou sobre paróquias e tudo mais. Também já comentou sobre as atividades que você exerceu na sua paróquia de origem. Qual foi a primeira paróquia que, como seminarista, que você começou a fazer o estágio e tudo mais? A nossa paróquia, que agora você está fazendo estágio, inclusive, para quem não sabe, João está exercendo o estágio pastoral dele aqui na nossa paróquia. Tá bom para vocês ou quer mais? Primeiro ano ainda. Ainda calma, Tem muita muito que coisa. me apurar, que Tem tô no muita coisa primeiro aí. ano. Tá no quarto, passando pro quinto mês já. Não, quarto mês, na verdade. Quarto né? mês. Quarto mês. Já parece que tem 2 anos já. Pois é. E aí, quais foram as paróquias que você já passou? Se a nossa paróquia qual que é, né? Tipo, a primeira não, segunda ou terceira paróquia que você tá passando e tudo Sim. mais. Quando a gente entra no seminário, que a gente passa do propedêutico para o seminário, a gente começa a pastoral da misericórdia. A pastoral da misericórdia, a gente não vai para as paróquias, então a gente vai durante um ano, todo sábado, das 8 às 2 da tarde, a gente passa na casa de repouso, com as senhorinhas, que é das irmãs de São José. Então lá a gente chega, ajuda a dar café da manhã, aí depois faz a celebração da palavra para elas, fica lá com elas. Lógico que eu, João Victor, levava minha caixinha de som, colocava minhas musiquinhas, andava, corria para cima e para baixo com as cadeiras, Meu dançava Deus. e colocava as músicas da Alma Gêmea, Roberto Carlos. Mas isso ajuda tanto. Levava cantada, você é moreno, você não quer ser, vai ser padre mesmo, casa comigo, me tira daqui. Era, ixi, como diz o padre Cícero, era um angu danado. Ai, meu Deus. E aí, no domingo a gente ia para o hospital de Santa Marcelina, aqui na Itaquera, das irmãs aqui de Santa Marcelina. E a gente passava das 7 até o meio-dia. E lá a gente visitei várias alas. Por exemplo, a gente passava pela área da leucemia, pelo PS infantil, pelo PS pronto-socorro, né? Adulto, infantil. Quando eu cheguei, a gente tomava um cafezinho, tinha missa. Fui no pronto-socorro, que chegava o povo tudo ali baleado, tudo... Acidental. Eu entrei naquela sala e eu peguei e parei do lado do rapaz. O rapaz, ai, socorro, 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 socorro. E eu falei, e eu caí na besteira de perguntar o que aconteceu. Eu falei, o que aconteceu, meu irmão? O que foi? Você está gritando? Não, e ele foi contar. Ele pegou e tirou a mão. Tchum. Eu levei uma facada, que não sei o que, lá briga de bar. Minha irmã, meu irmão. Fui fazer assim, fui rodando, passei mal. Aí eu falei, irmã, eu preciso ir embora daqui. Aí minha irmã me levou pra fora, aí a gente foi lá, tomou um chazinho com uma bolachinha. Falei assim, irmã, vamos embora disso aqui que eu não posso ficar aqui. Então, esse é o primeiro ano pastoral. Quando a gente entra no seminário, é a pastoral da misericórdia. Durante um ano, sábado, domingo, sábado na casa de repouso, domingo no hospital. Nesse primeiro ano, como a gente não tem paróquia, quando chega na semana da Semana Santa, a gente vai para uma paróquia, fica lá o tríduo pascal, quinta, sexta, sábado e domingo, né? E aí a gente fica nessa paróquia. E olha só que interessante, quando eu vou para essa paróquia, quando o padre me designa para uma paróquia da Semana Santa, para onde eu vou? Para São Joaquim, que era a filha da minha paróquia. Então lá eu passei a quinta, sexta, sábado, domingo com o padre Alex, que é o pároco do Devair, né, lá da São Joaquim, e onde eu fiquei a Semana Santa. Interessante. Aí quando a gente começa o segundo ano de filosofia, aí do segundo em diante a gente começa as pastorais. Aí minha primeira paróquia de pastoral foi a Nossa Senhora de Fátima, ali do Iocuné, do padre Gucci. Sim, então lá também foi minha primeira pastoral. Uma comunidade pequena, só tem a matriz. Qual que era o ano mais ou menos? Foi 2020, que 2018 eu entrei no propedêutico,
2019 foi o primeiro ano da Pastoral da Misericórdia e 2020 foi quando eu entrei lá. Na Nossa Senhora de Fátima. Nossa né? Senhora de Fátima. E E foi bem no ano da pandemia. E ali eu cheguei, só tinha 3 cerimoniárias, e aí a dificuldade de começar a trabalhar. O padre me Ainda deixou, mais nessa época, né? principalmente nessa época. O padre deixou nas minhas mãos os coroinhas, não tinha ninguém, falei, o que eu vou fazer? Veio a pandemia, saiu 2, ficou uma, e depois chegou 2 meninas, também já pela idade, pelo tamanho. Falei, olha, então vocês vão ser acólitas. Eu sei que no final das contas, quando terminou minha pastoral, eu saí deixando 17 coroinhas. A gente conseguiu, ali com as famílias, fazendo trabalho, e deu certo. Legal. A minha segunda pastoral foi aqui a São Francisco de Assis dos Pequeninos. Também uma paróquia aí, já é uma paróquia maior, já é a matriz, tem a comunidade São Jorge e a São José de Anchieta. Então já é ali uma pastoral que já exigia mais. Aprendi muito também com o padre Roberto, muito bom. E agora a terceira paróquia é Nossa Senhora das Graças. Também é uma comunidade, uma paróquia grande, tem a matriz, tem a São Judas, São Francisco e São Pedro. Também é bem agitada, bem movimentada. E particularmente, você gosta da nossa paróquia? Gosto. Não vale Sabe muito. Aprendi a amar vocês. Sabe que você foi como bem disse no recebido, grupo, né? obrigado. Quando eu cheguei no grupo de jovens, a primeira coisa que eu falei é: eu vim para amar vocês. Foi, verdade. Então eu vim disposto a amar. E eu levo isso comigo. Porque o papel do padre, do pastor, a gente olha para Jesus, o bom pastor, a gente vê isso. O papel da gente, a vida já tem muitos fardos. Então o papel da gente é tirar esses fardos, é levar o amor, a ternura, porque a gente está levando Cristo. Sim. Então eu identifico Cristo como esse Deus de amor, esse Deus de bondade, esse Deus que acolhe, que é um Deus de ternura, que ama. Então eu procuro levar esse Jesus nas minhas atitudes. Tento eu, lógico, misericórdia, mas a gente, dentro do que a gente consegue, a gente vai anunciando Cristo com a vida. Como que foi a reação de vocês quando você recebeu a notícia de passagem de todas essas paróquias que você mencionou? Quando foi para Nossa Senhora de Fátima, quando você foi para São Francisco e para cá também? Se você já conhecia essas paróquias assim de ouvir, sabe? A Nossa Senhora de Fátima eu não conhecia, mas eu tive uma reação assim mais de entusiasmo, que era a minha primeira paróquia. Então eu falei assim, vou começar e não sei como que é nada, vamos lá. Mas foi mais tranquila. A São Francisco eu já conhecia, porque é da onde o Victor e o Felipe eram, são, na verdade. Então conheci assim só de vista, tal, mas fiquei muito ansioso, porque eu já imaginava que era uma paróquia grande e que eu precisaria. Falei, meu Deus do céu, como que vai ser? Quando eu saiu que era para me vir para cá, eu fiquei num estado de emoção, de agonia, de tormento, porque eu falei, não conheço a paróquia, não sei como que é tudo nada. Sabia só que o Leandro era daqui. Eu falei, mas nada, não sabia nem quem era o pároco. E aí eu falei, meu Deus do céu, como que eu vou ser o Padre Cícero? Deixa eu mandar mensagem para ele, marco o café para ir falar com ele, não marco. Eu entrava, nas férias eu entrei mais de 10 vezes no WhatsApp para falar com ele e saía, não, vou incomodar ele não, que não sei o que. Era uma loucura, mas também uma experiência muito boa, sabe aquele medo, mas no mesmo tempo aquele anseio para começar algo novo? Era o sentimento que eu tinha. Legal que eu lembrei agora, quando você tinha publicado no Instagram que estava saindo da São Francisco. Sim. E foi no mesmo dia que o Jorge estava saindo daqui. E aí eu comentei, respondi seus stories, eu falei, o Jorge tá saindo daqui agora. Aí você falou, eu tô saindo da São Francisco. Aí você comentou, quem sabe se eu não vou pra aí. Mas até então você tinha dito que não sabia, né? Nem não sabia. sabia. Que coincidência, que legal. Uma semana Quando depois... Aí ela pegou e mandou mensagem. Eu é você! Eu falei, pois é, minha irmã. Será que é o João Vitor do segundo episódio, né? O Joãozinho, que você chama ele de Joãozinho? Ou será que é o João Victor, que não é Rochelle? Me entregando. Pois é. Aí eu perguntei pro Leandro, eu falei, qual dos dois? Aí ele é o João Victor. Aí eu, que legal, aí a gente tinha comentado sobre que isso. Que legal, nem no me conhecia, que legal. Não te conheço, mas eu achei interessante, achei engraçado por conta da coincidência. Ela comentou sua story, né? Então foi uma coincidência, eu imagina. é porque só geralmente... que na verdade, no fundo a gente já fica imaginando. Já sabe. Por quê? Porque a gente vai ver quem tá trocando e a gente fala assim, qual é a possibilidade eu ia até perguntar esses isso, lugares? assim, você e o Jorge não têm o mesmo tempo de caminhada, ele né? é um ano à frente de mim. Uhum. Então, só que devido à pandemia, ele acabou ficando 3 anos na paróquia onde ele estava. Na segunda paróquia, antes de ele vir para cá, que era lá no Padre Pedro Galiani.
Sim. Ele acabou ficando 3 anos. Então foi quando coincidiu as trocas serem no mesmo tempo, a minha e a dele. Então por isso coincidiu também, ele acaba vindo pra cá, porque ele saiu no mesmo tempo que eu. Foi. Então a gente já fica ali igual troca de Imaginando, padre. né? Ai, pra onde será que a gente vai? Pra onde será que, né? A mesma coisa. Só que a gente, lógico, a gente fica, será? Mas vai ser mais também tem outra paróquia, será que não pode ser pra lá? Mas quando saiu, tipo assim, Nossa Senhora das Graças, os padres se ai meu Deus do céu, como que vai ser? Quem que anuncia? O reitor. Ah, O reitor escolhe lá as paróquias. Não sei se ele vai pro perfil ou se quem tá trocando, a gente não sabe. Mas é ele que decide a nossa vida. sim. João, você quer água? Tá, Não, tá aqui, ó. tranquilo Tudo e isso aqui você suave pode danado. comentar porque tá tudo cheio ainda. Balinha de E aí? goma, mano, balinha de goma pode deixar aqui pra mim. Vou Pois até fazer né? assim, ó. Então, olha aqui. Alguém quer balinha de Eu goma? perguntei pro João assim, João, você gosta de amendoim? Ah, eu gosto, mas gosto de balinha de goma também. Tá bom então, né? Tá bom, e ainda teve escolha. Você comentou sobre o vocacional, tem essa pastoral na diocese, né? E você também participa, né? Como que é, como funciona? Porque realmente, assim, a gente entende que seria a pastoral vocacional para você discernir aquilo que você sente. São os encontros e tudo mais. Sim. E aí, mas eu queria saber como que funciona. João é meio desastrado, assim. Não, mal de João. acontece, normal. Sim. E também qual que é o seu papel dentro dessa pastoral? Quem são os membros, né? Sim. Então, a pastoral vocacional é o caminho de discernir a vocação sacerdotal, religiosa Todas as ou vocações. matrimonial, a primeira fase. Na nossa diocese são 2 fases. O primeiro ano, o encontro, a gente chama de despertar vocacional, né? Primeiro encontro, durante esse, vamos supor, esse ano de 2024 acontece o primeiro ano de vocacional, que é aberto para todos. Por exemplo, aqueles que têm no coração de querer se casar, aqueles que têm no coração de querer ser padre, ou que quer ser freira, ou que não quer nem casar, nem ser padre, nem ser freira, quer ser leigo consagrado. E então esse primeiro ano vocacional é aberto para esse público, para os jovens, e para discernir a vocação. E lá a gente trata sobre todas as vocações: a sacerdotal, religiosa, a de padre, E tem a uma, de tem freira. uma figura para todas as vocações. Sim, assim, uma figura para todas as vocações, mais ou menos. Tem, porque, exemplo, a gente tem o padre, que é o responsável, que é o padre Leandro Riquelme, e o padre José Maria Pinheiro. Eles são o cabeça ali do vocacional, o padre Leandro. Então são 2 padres. Temos a irmã Adriana, que é da congregação de São José de Chambéry, congregação francesa. E temos uma irmã que é dessa casa de repousos de São José. E temos um casal, que é o Lucas e a Vitória, né? Vitória, que é da São São José José. Operário ali do Padre Zé João, que é o que representa ali a vida matrimonial. E como leigo tem nós seminaristas, né, que a gente também é seminarista, é leigos ainda, né? E aí no caso sou eu e o João do segundo episódio. Nós pertencemos à segunda fase do vocacional. Eu estou no vocacional, se não estou enganado, se não me falha a memória, já vai fazer 6 anos. Nossa, vai Porque bastante eu entrei no 2º ano de filosofia, 3º ano de filosofia. Eu estou no 3º de teologia. Então já tem mais ou menos uns 5, 6 anos que eu estou no vocacional, todo esse tempo. E ali a gente vai discernir. Aí chega jovens de todas as idades. Chega meninas, chega rapazes com 14, 15, 20, 26, 30. Qualquer idade? Qualquer idade, é Mas aberto. tem a partir de alguma idade? Não. A pastoral vocacional, a primeira fase, você é aberto a qualquer idade, qualquer pessoa aí. E ali a gente vai falando sobre esses tipos de vocações. Lógico que quando passa, aí tem a irmã que dá o encontro, tem um padre que fala alguma coisa, eu e o João a gente arranha, o João vai no violão, eu tenho que estar arranhando, cantando quando precisa, a Vitória canta, agora tá com o bebezinha, né, Maria Clara, então a gente está cantando mais. E aí tem esses encontros falando sobre o vocacional, sobre a vocação e tal. Quando a exigência para passar para a segunda fase, que aí é específica, a segunda fase é específica para os meninos. Então, um exemplo, eu fiz o primeiro ano de vocacional, decidi que quero ser padre, isso que eu decidi, minha vocação, quero ser padre. Quais são os requisitos para a segunda fase? Ter 18 anos, ter terminado a escola, o ensino médio e ter sido dispensado do tiro de guerra, né? Então, esses são os critérios para passar para a segunda fase. Ou se você vai, por exemplo, se você vai passar para a segunda fase, não, né? Perdão.
mas para entrar no seminário, esses são os requisitos. Para a segunda fase, você tem que estar ou com 18 ou completar 18 na segunda fase. Porque para entrar no seminário está com 18 anos completos. A segunda fase é o segundo semestre do ano? Não, o segundo ano. É um ano de primeira fase, todo? o ano inteiro. Ah, e no entendi. segundo ano, que é a segunda fase, é um ano inteiro só para quem quer ser padre. Aí é fechado só para os meninos. Aí que na segunda fase, são outros padres responsáveis. Que é o padre Solange, que é o reitor do propedêutico, e o padre Edivaldo, da Penha, que é o vice-reitor. Então, para a segunda fase, você tem que estar com 18 ou completar 18 na segunda fase. Que aí vai falar sobre a vida do padre, como dorme, como come, como se reproduz. Quase um Globo Repórter. E aí, fiz a segunda fase, quero ser padre, é isso que eu tô, acho que é isso mesmo, quero continuar caminhando. Aí sim, vai exigir que você tenha 18 anos, tenha terminado a escola, tenha sido dispensado tenha dispensa militar e não esteja fazendo faculdade. Por quê? Porque a igreja, pelo menos a nossa diocese, ela não aconselha, por exemplo, eu estou fazendo faculdade, mas quero entrar no seminário. Ela aconselha que eu termine a faculdade para depois entrar. Porque Ou entra ou nacional antes, isso. Por quê? Porque, por exemplo, eu entrei no seminário, tranquei minha faculdade, me passa um tempo eu quero sair. Só que quando eu saio, eu não consigo mais voltar, eu perco a faculdade, porque passa um tempo você perde, tem um tempo para voltar a matrícula, né? É uma carência. Isso. E aí você perde, aí vai falar assim, a igreja fez eu perder, agora eu tô aqui fora, não sei o quê. Então a igreja recomenda que termine todo esse processo dos estudos se você já começou, entendeu? Ou se vai iniciar, espera um pouquinho, se vai entrar, se não vai, mas é mais ou menos isso. Então o vocacional, ele analisa a pessoa, a gente fala que não, mas não tem como. O vocacional, ele olha para a pessoa, vê se tem idade, vê se tem dedicação, porque não pode... É uma avaliação individual, Uma né? avaliação individual, o padre conversa, chama cada um para conversar, aqueles que já podem passar, e ali a gente vai analisar também o perfil da pessoa. Porque a gente vai falar assim, tá fazendo, vai ser padre, tá fazendo, vai ser freira. Não, a gente analisa, vê se a gente tenta, porque a gente também não vai sair ali falando assim, é isso, é padre mesmo. Mas a gente olha o que a pessoa tem em vocação, a gente vê o que a pessoa vai falar, se é isso, qual é o sentimento dela, se ela quer, se ela não quer. Quando acaba a primeira fase, aí as meninas que falam assim, a gente quer ser freira, aí elas conversam com as irmãs. E as irmãs vão ajudar elas a encontrar o caminho, uma congregação, uma ordem religiosa. Mas é mais ou menos isso como funciona a nossa diocese, até a segunda ordem, né? Vamos ver como você vai estar trabalhando. Mas até o momento é desse jeito que a gente caminha. Interessante, porque tem bastante gente que ainda não sabe como funciona e que nem conhece, né, a pastoral vocacional. Eu acho isso muito legal. Inclusive, já até mencionando sobre faculdade, essas coisas, você já completou... Você já... Até trocou porque... Você já completou filosofia, é isso, né? Como que foi esse processo para você? Se você agora você está em teologia, qual que você achou assim? Até então, né? Porque como você Olha terminou, bem. tá repreendido, Senhor. Mas é verdade, tem mosquito aqui mesmo. Afasta, Senhor. Enfim, qual que você está encontrando mais dificuldade? Se você está encontrando bastante dificuldade em teologia e essas coisas? E se realmente foca somente na questão religiosa? Porque tem bastante gente que acha que teologia é só isso, né? Mas eu acredito, não tenho certeza, que abrange bastante coisa também, né? Sim. Olha, a filosofia, ela é gostosa, só que ela dá uma dor de cabeça lascada. É igual uma cachaça da brava. Eu não bebo, mas eu imagino que seja assim. O povo que bebe gosta, mas dá uma dor de cabeça no outro dia, né? Então, a filosofia é isso. Ela é gostosa de se estudar, não tanto, mas é gostosa. Mas é uma dor de cabeça que só Deus na causa. A gente puder chutar o pau da barraca, a gente dá vontade. E vocês já viram a introdução do propedêutico, né? Sim. Então aí o punk ficou por E durante esse curso de filosofia ou teologia, tem alguma parte, alguma disciplina específica, algo assim, que vocês estudam que é contraditória com a religião que vocês... Super. Quem olha assim e pensa assim, tá estudando para ser padre, só vai estudar sobre religião, que né? apoia, sobre a fé, né? exatamente. Não, a filosofia principalmente, ela bota muito em xeque a questão da religião. A gente vê os filósofos, né, Marx, a gente vê esses filósofos que falam que a religião é o próprio da pessoa humana, do indivíduo, essa questão da luta da classe social, como que eles abordavam, batiam de frente com a igreja antigamente. Então, a gente olha
Por exemplo, a matéria assim que eu gostava, do meu professor, um professor italiano, Ezio Bellini, bravo que só. Ele me chamava ou de Pena do Arcanjo, diga para mim, por causa de São Miguel Arcanjo, a nossa diocese. Ou me chamava, falava assim, João dos Sorrisos, que eu sempre estava dando risada, me chamava de João dos Sorrisos. E aí, dentro dessa matéria, ele é padre, só que ele questionava, ele fazia, nós nos questionávamos sobre a questão a resposta da igreja, como que é a vida ali, como que corresponde, o que a igreja fala sobre isso, a igreja ainda tem como corresponder aos debates filosóficos, então ele fazia nos questionar. Por exemplo, fenomenologia, que é deixar que a coisa se manifeste, né? Então a sociedade é fenomenológica, a sociedade se manifesta, a igreja tem resposta para isso, como que a igreja filosoficamente, ou seja, dentro de um discurso racional, como que a igreja consegue corresponder às inquietações de hoje? Então por isso que é importante um padre estudar filosofia. A gente fala, por que vai estudar filosofia? Porque a gente tem que aprender a amadurecer o pensamento, um pensamento crítico, porque a filosofia é um pensamento crítico. A filosofia é aquilo que não faz colocar em xeque, mas como diz o Emerson, coordenador de vocês, o porquê dos porquês. Entendeu? Então a filosofia é isso, ao mesmo tempo que ela é boa, ela dá dor de cabeça. Porque eu tive um professor também muito bom de filosofia moderna e de teoria do conhecimento. Um horror, teoria do conhecimento. Um horror. Não façam, que dá dor de cabeça. Eu saía quarta-feira. Você tem noção? Quarta-feira era o dia que tinha o dia inteiro com esse professor, a mesma matéria. Mas vocês ficam o dia todo? Das 8 às 11h40. Com o mesmo professor, 20 minutos de intervalo. Teoria do conhecimento. Minha irmã, eu saía daquela sala, sabe assim, parece que você está descarregado, você não tem mais energia, eu ia no carro dormindo, chegava, almoçava e dormia o dia inteiro. Porque era punk. Só que tem as matérias que é do coração, que é a história da filosofia antiga, Platão, Aristóteles, Epicuro, e são coisas da filosofia que são gostosas, são boas. Mas ela faz nos questionar em relação à religião, como o Major se perguntou. Ela faz, não é só, não, a igreja é boa, não, porque eles não pensavam isso, né? Então, por exemplo, principalmente na filosofia moderna, que coloca muito a partir do iluminismo em xeque a atitude da igreja. A atitude principesca da igreja é colocada em xeque. E como que a igreja vai se respondendo dentro do seu tempo? Né? E os professores do seminário não necessariamente não precisam ser padres. Né? Não. A nossa faculdade é fora do seminário, a gente estuda em Mogi. Nossos professores lá são padres. Tem professoras leigas, né, que são católicas, mas não pertencem. Tem uns professores homens também que são católicos, mas não são padres. Então, a nossa faculdade é uma faculdade católica, Paulo VI, mas não é uma faculdade somente com professores padres. Né? Por exemplo, na filosofia, na teologia, eu tenho uma professora que ela é pós-doutora em cristologia, em teologia. Ela estudou em Louvain, na Bélgica, o doutorado dela. E fez o seu pós-doutorado e é professora da gente. Ela dá aula em Mogi, dá aula na PUC São Paulo para os mestrados e dá aula na PUC de Minas. Ela é fora do comum, é um anjo, né? Mas a gente não tem só professores católicos, padres. Na teologia, aí a gente já fala das meninas dos nossos olhos. Porque a teologia, ela é pesada, mas é muito boa. Melhor que a filosofia? Melhor que a filosofia. Até então, sua experiência. Melhor que a filosofia, arrisco dizer. No sentido porque a teologia é a prática. A filosofia é pensamento. Por exemplo, a gente pegar o pensamento de Aristóteles e vamos atualizar. A teologia não, a teologia é atual. E a teologia não é só, vamos falar sobre a igreja, vamos falar sobre o catecismo. Meu primeiro ano de filosofia, de teologia, o professor chegou na sala. Aqueles que estiver com seu catecismo na bolsa, pode tirar que eu vou jogar dentro da cesta de lixo. Ou você vai assim, opa! O negócio vai ser diferente. Entendeu? Então ali é questionar, é uma outra igreja. E a gente não está preparado ainda para essa igreja que é apresentada na teologia. A igreja verdadeira. Porque a gente está cheio, a gente coloca muita casca, muita cebola, sabe? Muitas camadas. E a gente forma a igreja. Só que na teologia a gente arranca essas cascas e a gente vai ver que a igreja tem que andar muito. Em que sentido?
Exemplo, tem assuntos que a igreja precisa responder. E a igreja não responde. Não vamos entrar em assuntos polêmicos, mas só para vocês entenderem. Tem coisas que dentro da sociedade a igreja é confrontada e ela precisa ter uma resposta. Que a gente chama de teologia de fronteira, que é o que o Papa Francisco faz. Assuntos que muitos não querem mexer, o Papa Francisco vai lá e dá a cara a tapa. Fala, esboça uma opinião. E o povo não consegue entender que, exemplo, o Papa Francisco falou, ele abriu um diálogo. Um meio, vamos conversar, vamos discutir, debater sobre isso. E aí, não, fala um pouco mais conservador. Não, isso é heresia. Esse Papa quem que você não pode. Não, o Papa é a besta. Então, acontece muito disso. Só que a teologia, ela quebra nossas pernas. O meu professor de Bíblia, ele também é fora da terra. Ele estudou a teologia, fez pós-graduação, o pós em Bíblia, mestrado em Bíblia, doutorado em Bíblia, morou em Roma, morou em Jerusalém, voltou para Roma, fala grego, hebraico, latim, espanhol, alemão. Ele é fora do sério. E ele quebrava nossas pernas. Por quê? Mostra uma outra fase da igreja que a gente não está preparado para entender ainda. Sim. Muitos ainda não estão preparados. Exemplo, a gente tem teologia da revelação, Deus que se manifesta ao mundo, aos seres humanos, na história dos seres humanos. Se Deus se manifesta na história dos seres humanos, ele também é um ser humano, corresponde à vida do ser humano. Entendeu? Então é um debate muito louco. Assim. Aí a gente tem cristologia, que é o debate do Cristo. A gente tem teologia fundamental, a gente tem teologia moral, antropologia teológica. A gente tem bastante coisa. Isso a gente só está no primeiro ano de teologia. Aí vem no segundo, aí tem liturgia, aí tem cristologia, tem fenômeno religioso, tem muitas matérias. E tem agora, direito canônico, que é a lei. Tem direito canônico, tem sacramentos. Direito canônico são as leis da igreja. As leis da igreja. O que pode deixar de fazer a gente deixar de ser padre ou não. Eita, meu Deus. E agora, qual que é a linha aí, os temas que você está aprendendo no momento? Agora eu estou tendo filosofia. Agora eu estou tendo liturgia, segunda-feira. Terça-feira a gente tem homilética, falar sobre a homilia. Tem o estudo da Bíblia também, né? Tem estudo da introdução à Bíblia, tem a Bíblia, a gente tem estudo do Pentateuco, que é os 5 primeiros livros, estudo dos Salmos, dos livros sapienciais, que ali vem crônica, sabedoria, cântico dos cânticos. Aí depois a gente tem os livros proféticos, que são os profetas. Aí agora a gente está. Então, segunda a liturgia, terça a homilética, que é o discurso, a homilia, a arte do falar, né, de comunicar-se. Aí na terça ainda também tem história da igreja moderna, que a gente vai da igreja antiga até a igreja contemporânea. Quarta-feira, cristologia o dia inteiro. Quinta-feira, sinóticos, que é os quatro evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas. E aí João é separado. Então a gente tem os três evangelhos. A gente já estudou o livro de Marcos, agora eu estou estudando o livro de Mateus, que é o meu TCC. Sexta-feira a gente tem aula de direito canônico e de sacramentos. E fim de semana pastoral. Então, sobre o TCC que você tinha comentado, como que tá funcionando aí? Vai ser no final desse ano? Sim. Quando que vai ser? A gente entrega agora no final do ano. De 2024? Isso, a gente tem um ano para preparar. E aí o meu tema é... Pode falar ou não pode? Pode. Gerando uma cultura do encontro, um caminho de esperança, à luz das multiplicações dos pães e dos peixes em Mateus. Meu Deus, só então falar sobre a cultura. Já é um tema bem polêmico, porque só o tema. Falar dessa geração da cultura de um encontro, encontrar o outro, falar da questão da multiplicação dos pães e como esse encontro acontece. Então, o que eu estou trabalhando no meu TCC, o primeiro capítulo está sendo sobre o título Os marginalizados são dignos de salvação. Então eu vou trabalhando a questão da dificuldade dos judeus, do templo ali da época judaica. Aí eu venho trabalhando depois a dificuldade da comunidade de Mateus. E vou encerrar o primeiro capítulo falando
do Jesus que encontra o leproso, o marginalizado. Então eu falo dessas dificuldades, dos chefes religiosos, do Império Romano. Aí eu vou terminar falando de Jesus que vai ao encontro daquele que é marginalizado pelos judeus, o leproso. Aí segundo capítulo, aí eu vou falar, ainda a gente está em preparação, mas vai aborda a questão do livro, da multiplicação, tal. E o terceiro capítulo, um caminho falando dessa questão da cultura do encontro. E nesse caso a gente pode até pedir a ajuda, mas quem vai saber mesmo é o nosso orientador, porque eles falaram sobre outro tema. Ele pode dar opinião, o livro, olha, esse caminho aqui é legal. Citações. Mas quem vai realmente ajudar é o nosso professor orientador da faculdade. No meu caso, ele não é padre, ele é casado, é o professor Walter. Ele é mestre em Bíblia. E aí minha área é Bíblia, que eu estou trabalhando dentro do texto. Então ajuda bastante. Isso. Ele que indica, tal. E ele é professor também aqui em Mogi, dá aula em Taubaté, na Faculdade dos Deonianos, né? Ele é a esposa dele. E aí, ele que vai nos auxiliando, ele que a gente escreve, corrige e manda o professor. Ele que vai saber, olha, isso aqui não, isso aqui tá legal, isso aqui faz você... review e ele faz uma breve correção para você alterar. Para saber que, ó, isso aqui vai te colocar em enrosco, tira isso aqui. Então ele que vai nos orientando. Falamos um pouco sobre a sua vida pessoal, um pouco sobre a sua família, sobre a sua vida religiosa. Queremos brevemente falar um pouco sobre os seus hobbies, se você tem algum, se você costuma praticar algum exercício, fora do contexto. Você ainda joga vôlei, João? Você falou inicialmente que jogava vôlei, né? Eu jogava vôlei. Ó, quando era mais novo, eu fazia academia. Com meus 15 anos comecei a academia. Depois sempre andei de bicicleta, tudo que eu ia fazer eu andava de bicicleta. Eu andei de bicicleta e eu sofri um acidente de bicicleta. Sério? Na minha rua me chamava de boca de ferro. Caía muito. Porque eu perdi esses dentes da frente, caí de bicicleta. Eu andando de bicicleta, não tinha freio, a perua parou na esquina, eu gritando, sai. Sai eu bati frente. na perua, passei por cima da perua e caí do outro lado. Nossa. Minha mãe saiu toda, ai meu Deus, ela que tomou água com açúcar. Eu falei, não mãe, toma aqui que tá mais valor que eu. Então sempre fui me movimentar. Fazia academia, treinava vôlei, jogava bola na rua, perdia os tampões dos dedos, ficava até de noite. A época boa ainda que a gente podia ficar na rua, né? Mas atualmente não, por conta da Hoje em dia, depois que eu tempo. entrei no propedêutico, eu parei. Fui parando de andar de bicicleta, fui parando de jogar vôlei, porque a gente vai saindo, né? Então é mais difícil. Então hoje em dia, mais ou menos a gente vai pra academia. Tenta, né, Tem academia malhar no o veio. seminário ou não? Não, é perto do seminário. É que com o tempo seminarista. Mas eu já falei, a minha promessa é ordenado e ficar o padre Fábio de Mello. Até lá voltar. Mas você mesmo fala que padre sem barriga é um padre sem história. Então, É só pra justificar minha barriga. Então, João, a gente queria te perguntar assim, se você gostaria de deixar uma mensagem para os jovens, principalmente você que está agora sendo um membro ali da Pastoral Vocacional, que eu achei inclusive muito interessante, deixar uma mensagem para os jovens que estão nesse processo de discernir a vocação e tudo mais. Então... E você sabe que algumas vezes o filho sente esse chamado, mas como você falou, sua mãe, que por ela você seria um homem casado com uma mulher, teria, né, filhos. E aí, assim, uma tem outra jovens. Vida, né? Isso, teria uma outra vida, mas não é a vida que você quer, que você foi chamado para ter. E muitos jovens sentem essa pressão. Eles ficam com esse receio de falar abertamente para alguém, para o padre, ou para a mãe, para um amigo, que falar que quer ter essa vida religiosa. Qual mensagem você poderia falar para eles? Bom, primeiro seja jovem. E quando a gente fala de ser jovem, a gente não está falando do ser jovem hoje, no sentido de é balada, De é idade, fumar, é isso, é aquilo. Não, porque isso não é ser jovem, isso é um aspecto dentro do que a juventude vive. Sim. Mas ser jovem no sentido de ser você. Vai brincar, sai, vai passear. Agora eu quero ser padre, então não posso, agora eu sou intocável, eu só tenho. Não, ande com short, vai pra praia. É ser jovem. Ser jovem. E segundo, a gente não vai escutar Deus falar assim, eu ouvi Deus falando no meu ouvido, vai ser padre. Deus não fala no ouvido. Se você vê Deus, corre, que é esquizofrenia. Não, Deus apareceu para mim. Não. Deus dá sinais, Deus se manifesta, fala de jeito sutil. Coloca, por exemplo, igual eu falei para vocês, a gente olha para o papo e assim, nossa, eu acho que eu poderia fazer isso para minha vida, acho que vai dando sinais. E vocação é uma decisão.
Se eu quero, Deus também quer. Isso seja qualquer coisa da nossa vida. Se eu quero conquistar algo, Deus também quer que eu conquiste. Então, ser padre é uma decisão. Uma decisão que também vai ser respondida por Deus, vai ser confirmada por Deus ali durante o caminho. A gente vai passar pelo seminário e não deve ser levado como um peso, como uma dificuldade. Pelo contrário, quando vai se tornando um peso, já não tem mais amor, já não tem mais dedicação, opa, algo tem que despertar. Senhor, será que é isso mesmo? Então, ser padre é uma decisão, porque é uma missão também. E ser padre é você dar sim todos os dias. Não é dar sim só, eu dei sim para entrar. Mas todos os dias a gente tem que dar um sim. Porque todos os dias é uma coisa nova. É viver com pessoas diferentes, é conviver com paróquias, é saber lidar com as pessoas, é saber ter paciência, é saber ser uma pessoa melhor. Porque aquele que entra no seminário, igual eu falei pra vocês, a gente entra de um jeito. Mas quando a gente vai... Porque formação é isso, ser formado. É de se deixar modelar. E ao se deixar modelar, você sai de lá uma pessoa melhor, a gente espera, né? Então, ser padre é um chamado de Deus, isso é fato. Mas um chamado que a gente tem que estar atento a esse chamado. É no servir, é no ajudar o outro. Qual é o porquê que eu quis ser padre? Porque eu achei bonito essa disponibilidade, essa ajuda de ajudar o outro, de estar próximo, de se fazer tudo para todos. Então, eu acho que é isso. Então, quero ser padre. Seja jovem, viva a sua vida do jeito que você tem que viver, com consciência, com cuidado, claro, mas seja jovem, viva, aproveite a juventude. Eu quero ser padre, não vou deixar de ser jovem. Não, seja quase jovem. O meu padre, quando eu fui para me entrar, ele não queria que você está muito novo. Eu queria para você, mas não quero ser padre velho, quero ser padre novo. Então, viva a sua juventude, faz o discernimento que vai acontecer através da oração, da experiência com Deus, da proximidade, do amor com Deus e dos encontros vocacionais. Porque quem, querendo ou não, a gente pode ter vocação, mas quem vai dizer sim ou não pra gente é a igreja. Então, faça os encontros vocacionais, faça o discernimento, volto a dizer, a oração e dedicação e decisão. Então, esses são os caminhos mais ou menos para discernir a vocação. Isso não para ser somente padre. Eu quero casar. Então você tem que tomar a decisão de casar, encontrar uma boa pessoa, não é sair qualquer é o primeiro que eu encontro. Não, isso, sabe escolher, analise aquele perfil, conheça a família, conheça quem é o outro, quem é aquela pessoa que você quer juntar, ter uma família. E aí você vai caminhando tudo ali no tempo certo. É isso aí, eu agradeço mais uma vez em nome do grupo de jovens pelo seu sim. Muito obrigada e que sejam... Eu tenho uma pergunta. Ai, meu Deus. Fora do script. Mas as perguntas seriam pra você, pra gente. Como foi pra vocês receber os seminaristas que aqui passaram? Todos os seminaristas? Sim, vocês receberam, acho que são 7 seminaristas. Não precisa falar um por um, mas a questão, por exemplo, do contato dos jovens com o seminarista, como que é? Você quer falar? Como eu sou novo na paróquia, tenho apenas 3 anos, eu apenas presenciei com você o terceiro. Não tenho muito o que falar dos que já passaram anteriormente, que eu não tive esse contato, não morava aqui. Mas eu tive uma boa experiência. Converso, e eu vi que quando eles concluíram o estágio pastoral aqui na paróquia, eles deixaram um legado, deixaram uma mensagem, deixaram um carisma muito grande, eles foram bem recebidos e bem amados mesmo. A mesma coisa vai acontecer com você, está acontecendo com você na verdade, porque quem faz são vocês, quem faz acontecer são vocês. Vocês, por isso que eu te perguntei sobre a questão de ser uma pessoa alegre, simples, humilde, brincalhona, porque isso cativa as pessoas, isso atrai as pessoas para vocês. É por isso que quando eles foram, deixaram saudades. João, não pode se pegar muito que é passageiro. E foi assim, né, quando o grupo de jovens surgiu em 2019, era o padre Ronaldo, né, e tanto ele quanto o Jorge, que também passou recentemente, e foram experiências maravilhosas. Eles foram bem acolhidos por nós e também eles se dispuseram, né, para estarem presentes com a gente e tudo mais. Então isso sempre esse contato é muito importante e foi muito importante porque eles marcaram a história do grupo de jovens, assim como eles estão marcados na vida individual de cada um de nós, né? E agora também, como a Jasson citou, está sendo uma experiência muito boa contigo aqui conosco e sendo conosco aqui nos próximos 2 anos.
Então, é sobre isso. Mas enfim, João, muito obrigada mais uma vez por esse episódio. Foi um episódio, como diz o Joãozinho, um episódio muito frutuoso. E é isso, pessoal. Sigam nossas redes sociais, que está aqui passando na tela. Sigam também as redes sociais da paróquia, tá bom? Então é isso. Um beijo pra vocês. E comam balinha de goma. Obrigado. 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 E é isso. Tchau, gente.